Bem-vindo novamente ao curso Mão na Massa. Nessa aula nós vamos adicionar o Swagger para nós termos alguma documentação na nossa API. Bom, primeira coisa para adicionar o Swagger é adicionar as dependências. Então nós vamos aqui no finalzinho, depois do JSON Web Token, e vamos adicionar aqui o Swagger. Então a primeira dependência, se eu não me engano, é io.springfox. E aqui Spring Fox-Swagger 2. A versão é a 2.6.1. Ter certeza mesmo se essa versão. Bom, temos a versão 2.7.0. Não testei, é uma versão bem nova. Talvez dê problema, mas estamos aqui para resolver os problemas. 2.7.0. Eu acho que é isso. E você precisa também da outra dependência, que é o UI. Então, mesma coisa, io.springfox, artifact ID, spring fox-swagger-ui. E a versão 2.7.0. E nós só precisamos do Swagger em tempo de compilação. Scope, compile e scope compile. Beleza. Agora que nós temos aqui as dependências do Swagger, vamos criar um novo pacote aqui no raiz e vamos chamar esse pacote de docs. Dentro do pacote docs, vamos criar uma classe chamada swagger-config. Dentro dessa classe swagger-config, nós vamos criar, primeiramente vamos colocar duas anotações, configuration e enable swagger 2. Vamos criar aqui um método, anotar esse método com bin, public docket, vamos chamar de API, estou sem ideia agora. Return new docket, aqui dentro, chamar aqui documentation type.swagger 2, .select.apis, onde os pacotes, o pacote onde está as nossas APIs, vamos chamar aqui request handler selectors.base package, está dentro do r.com.devdojo.exam generator exam generator endpoint.v1. Pronto. Build.api info, e aqui dentro vamos colocar os nossos metadados. Nós vamos criar aqui private API info, vou chamar de meta data. Temos que importar aqui, import class. Legal. O que nós vamos colocar aqui? Return new API info builder .title
exam generator by DevDojo. Ponto description, software to generate exams based on questions. Ponto versão, vou chamar de 1.0. Ponto contact, precisamos de um novo contato. Primeira é o nome. Em seguida temos várias opções, URL, http://devdojo.com.br e o e-mail william.suane@devdojo.com.br. Ponto license, pode fazer um negócio chique, colocar o que todo mundo coloca, Apache license version 0.0 ponto license URL, se eu não me engano, https apache.org license 2.0. Tenho certeza, vamos ver. Not found. Pesquisa então. A máquina virtual hoje não está ajudando. Pronto, não é esse, é esse. Ponto build. Legal, então temos a nossos metadados. Vamos chamar aqui metadata. Ctrl L. Legal, agora nós temos o nosso Swagger. Deixa eu ver aqui o que a gente tem para utilizar. Temos o Professor Endpoint. Bom, mas esse Professor Endpoint não tem praticamente nada ainda. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse high e vamos fazer o seguinte. Vamos criar um repositório para o nosso Professor. Assim, pelo menos a gente pode fazer alguma coisa simples. Como, por exemplo, pegar por ID. Então, vamos criar uma classe, que na verdade vai ser uma interface. E vamos chamar Professor Repository. Aqui vamos estender Paging and Sort Repository. Professor. E o ID é do tipo long. Vamos colocar aqui Professor find by ID. Ou find by... Na verdade a gente não precisa de find by ID, porque já tem aqui no Page and Sort. Ele vai ter algum cara aqui no CRUD Repository que vai retornar por ID. Find one. Então, na verdade, a gente vai fazer um outro método aqui, só para dizer que tem alguma coisa, find by email. Nem lembro se tem e-mail na classe professor. Tem. String email. Pronto, agora vamos lá no nosso Professor Endpoint e vamos criar aqui private final Professor Repository. Professor Repository. Alt Enter Constructor. Auto-wired. Aqui em vez de ser get mapping, vamos pegar aqui get mapping path ID
E ao invés de hi, nós vamos colocar aqui get professor by ID. Bom, vamos precisar também aqui do path variable, arroba path variable long ID. Professor recebe professor repository ponto find one ID. Bom, por enquanto a gente pode retornar dessa forma mesmo aqui, sem se preocupar com nada, mas a gente vai ter que dar um jeito para ver se o nosso valor aqui existe ou não. Então vou retornar o professor e o HTTP status ok. Por enquanto nós estamos presumindo que sempre vamos encontrar. E aqui a gente pode fazer o seguinte: uma pequena pausa para atender o telefone. Vamos utilizar aqui API Operation Value find professor by his ID. Podemos, sei lá, colocar algum tipo de notes. We have to make this method better. E o que esse método vai retornar? Response professor.class. Então isso aqui vai melhorar um pouquinho a nossa documentação. Bom, vamos testar, vamos ver se está funcionando direitinho. Opa. Inicia. Então você pode ver que o Swagger ele foi inicializado com sucesso, porque nós temos aqui essas informações. Mas no nosso caso aqui a única coisa que importa é a parte de UI. Então é 8085 barra swagger-ui.html. Então tudo que nós colocamos no metadata. E nós temos aqui Professor Endpoint. Você pode ver que temos algumas informações. Find Professor by his ID. Temos os notes aqui, as nossas anotações. Um exemplo. E várias outras coisas, como por exemplo aqui o ID required. Mas nesse caso aqui não vai funcionar porque ainda nós precisamos do token. Se você tentar fazer alguma requisição, você vai ter aqui Access Denied. Bom, vamos pensar nesse cara depois. O objetivo dessa aula era justamente fazer a documentação funcionar. Bom, vejo vocês então na próxima aula. Até mais!